O cenário celestial é um ambiente de adoração. Quão maravilhosa atmosfera! Há um ambiente de glória, pois existe um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, cujas orlas de seu manto enchem o templo. E nele existem muitos seres angelicais ao redor, com anjos que possuem 6 asas. Com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam. E eles clamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles louvam sem parar aquele que é o único digno, o Deus que é adorado porque merece toda a adoração. De repente, este que é digno fez surgir o nosso princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, e todas as coisas extraordinárias da natureza começaram a surgir em uma sobrenatural ordem, das coisas mais simples às mais complexas. E todas essas coisas louvam ao Senhor. A adoração que havia nos céus começa a acontecer na terra. Terra e céus cantam a Ele harmonicamente um louvor, e todo ser no grande mar submerso louva ao dominador. E não somente os seres marinhos, mas também aves, vermes, todo ser gigante que estão nos altos cedros ou na grama verdejante. Os céus proclamam a glória de Deus por meio do sol, da lua e de coros estrelares, e o Criador é revelado em ventos, chuvas, raios, trovoadas. Então, a sinfonia que havia lá nos anjos começa a aumentar. E durante a criação, o Senhor fez com as próprias mãos aquele que ofereceria ao Criador o mais lindo modelo de adoração. Sim, o Deus que possui adoração constante nas alturas decidiu formar pequenas criaturas, e do pó do barro as fez. E já não eram somente barro, porque dentro deles havia o sopro do Espírito de Deus. Por isso a adoração está em nosso molde de fabricação. Dentro de nós está algo que pertence ao próprio Deus, o
fôlego, a vida, o espírito. Mas como pode um Deus tão grande e poderoso desejar a adoração de tão pequenas criaturas? Sim, ele não precisa da nossa adoração. Lembra dos anjos? Eles cantam e cantam sem cessar. Lembra da adoração da natureza dos animais? Eles manifestam o Senhor que tudo fez. Mas ainda que eles não existissem, o Deus que é o princípio e o fim não precisa de nada daquilo que qualquer criatura pudesse oferecer. Mas sobre a adoração que o ser humano, a criatura feita de barro, pode oferecer, ele gosta, ele se agrada. Gosta mais do que o louvor dos pássaros ou de outros animais. Sabe por quê? Porque somos a sua imagem, somos a sua semelhança. De nós pode porvir uma adoração que chega ao alto e sublime trono como um bom perfume, perfume que agrada muito ao Senhor. Como pode um serzinho de barro pode oferecer algo que alegra a Deus? Então, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Com alegria cantai, ó justos, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Comecem o louvor. Façam ressoar o tamborim, a harpa melodiosa e a lira. Louvai ao Senhor, moças, velhos, adultos e crianças. Louvem ao Senhor com tudo que têm e com tudo que são. Cada povo, raça, tribo, língua e nação. Com seus ritmos, com instrumentos, com danças. Mas atenção! Melhor do que harpas, trombetas e pandeiros, o instrumento que o Senhor mais gosta de ouvir de cada adorador é o seu coração. E por falar nele, quão lindo é o som desse tambor, seu inigualável ritmo que desponta sem parar, desde quando você estava na barriga da sua mãe até hoje, sem parar, freneticamente, um pouco mais calmo, mas sem parar. Do tambor do coração de vocês, crianças, provém o perfeito louvor. Um louvor verdadeiro, aquele que é digno de cada batida do seu coração. Louvem ao Senhor, porque Ele é bom. Louvem-no, porque Ele está assentado em um alto e sublime trono, e Ele é digno. Para sempre dura o seu amor. E se para sempre dura o seu amor, cantaremos para sempre o seu amor.